Boa noite a todos, novamente. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo atraso aqui e prometer que eu não vou me alongar muito, porque alguns de vocês acordaram mais cedo para ver o jogo hoje, né? E não foi meu caso, né? Mas a gente vai compensar esse tempo aqui. E, bom, eu estou aqui, então, muito agradecido pelo espaço que o Cresce está nos concedendo para apresentar a nossa empresa e também o nosso pensamento de como a gente quer contribuir para o setor de corretagem de imóveis para fornecer informações de mercado, né? Pode se estender até às 10 da noite. Ah, tá bom. Então, a nossa empresa, a Geofusion, é uma empresa de tecnologia e de estudos de mercado que procura dizer mais sobre um lugar, um espaço, um endereço, um bairro e tudo mais, para as empresas fazerem planejamento e expandirem as suas atividades, né? Então, só para vocês terem uma ideia de quem são os nossos clientes atualmente, né? São grandes redes de varejo ou pequenas redes de varejo também que querem ampliar os seus pontos comerciais e que vão buscar, na nossa tecnologia, mais informações para dizer se o ponto é bom mesmo. E o que isso tem a ver com o corretor? Tudo. O corretor é que fala se o ponto é bom mesmo. Esse ponto é bom. Esse ponto é demais. Quem aqui já escutou ou já falou, né? Aliás, queria fazer também uma breve enquete aqui com vocês, rapidinho. Assim, a gente sabe que a atividade, às vezes, ela está mais concentrada na parte residencial, mas na parte comercial. Então, eu queria saber, se vocês puderem levantar a mão, quantos de vocês, predominantemente, trabalham com pontos comerciais? Residenciais? Residenciais, 90% aqui. Então, a gente vai trazer aqui uma abordagem tanto para pontos comerciais, quanto para residência, pontos comerciais, quanto para residências, né, da nossa abordagem sobre como vocês podem utilizar dados de mercado para acelerar a venda, para dar mais confiança para o cliente e para, enfim, fazer com que a pessoa que está comprando ou alugando o imóvel se sinta mais confortável sobre o entorno da região em que ela está se instalando ou pretende se instalar. Então, atualmente, vamos supor, os nossos clientes são as áreas de expansão das redes de varejo que vão procurar imóveis no Brasil inteiro para abrir sua próxima loja, o seu próximo restaurante, sua próxima loja de roupas e tudo mais. E com os dados de mercado, eles podem saber quantas pessoas moram na região, quantas pessoas trabalham e circulam na região. Por exemplo, aqui a gente tem um caso na Paulista que é muito fácil de explicar. As pessoas que estão transitando e consumindo na Avenida Paulista, 90% delas não moram na Paulista, nem nos Jardins, né? Elas vieram de algum lugar, vão passar aqui o dia, vão consumir e vão embora. E o ponto comercial que está aqui vai capturar esse potencial de mercado, tá? Bom, eu queria só fazer uma parte aqui para explicar isso tecnicamente e abrir como é a nossa metodologia para vocês. Trouxe aqui a minha sócia, que é a Suzana Figoli. Ela é arquiteta urbanista. Ela é arquiteta urbanista pela USP, é professora do MBA da GV, de varejo, e professora também do MBA da FIA, de varejo de franquias. E é responsável pela área de projetos da nossa empresa, tá? Então, eu agradeço a todos vocês e a gente vai passar aqui diretamente o exemplo do objeto do nosso convênio com o Cresce, que é o Flash do Mercado. O Flash do Mercado é um produto que você, corretor, vai poder comprar com 10% de desconto ou vai poder recomendar para o seu cliente comprar, que vai trazer as informações do entorno daquela região. Potencial de mercado, concorrentes, quantas pessoas moram, quantas trabalham, a renda predominante naquela região. Quando alguém está em dúvida sobre ir ou não ir para um lugar, ou sobre conhecer qual a escola que ela vai matricular o filho dela, se tem padaria perto, se tem restaurante de rede perto, a quantos minutos ela está de um shopping center bacana que ela quer ficar, quer se instalar. E também do lado do ponto comercial isso. Quantas famílias que estão ao redor do ponto comercial têm de dinheiro disponível para gastar naquela categoria, seja ela uma loja de roupas ou de uma loja de calçados, tá?
Então, a proposta é a gente fazer uma rápida apresentação aqui para vocês, depois, no final, a gente abre para perguntas e dúvidas que, eventualmente, vocês tenham. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos, vocês que estão aqui, quem está lá assistindo também. Como o João falou, minha visão é um pouco mais técnica, né? Então, vou mostrar alguns conceitos, algumas coisas que fazem parte do dia a dia de vocês. Talvez eu só fale com outras palavras, né? Me sinto em casa, porque eu sou arquiteta de formação, então, acho que lá na base, né, a gente passa por muitas coisas, né, parecidas, de como analisar a cidade, como explicar o que é bom, o que não é. Às vezes, a gente sabe que não é tão bom, mas tem partes boas, a gente ressalta as partes boas, né? Então, deixa eu ver aqui se eu me dou bem com essa parte. Então, o nosso foco é inteligência geográfica. E o foco da palestra é como vocês conseguiriam acelerar vendas e locações com o uso de dados de mercado, de uma forma estruturada, que chegue para vocês de uma forma mais simples do que sair procurando isso em prefeituras, em milhões de lugares na internet, enfim, num lugar concentrado onde vocês encontrem informações confiáveis e de fácil leitura, que vocês consigam interpretar e conversar com o cliente de vocês para convencê-lo o quanto aquele local é bom, né? O João já falou, então aqui tinha uma apresentação rápida da Geofusion, então só uma empresa que existe há mais de 15 anos trabalhando nessa área de inteligência geográfica. Então, sempre tentando entender para onde a cidade cresce, para onde ela não cresce, o que tem de bom, o que falta, o que sobra, para ajudar as empresas e as pessoas, a cada um com seus objetivos, como utilizar essa inteligência geográfica para chegar melhor nos seus objetivos. Então, vamos lá. Por que a inteligência geográfica agrega valor ao imóvel e a todo o processo de negociação em si? Porque a ideia é que essas informações ajudem vocês no processo de negociação, né? Que vocês se diferenciem ao ter estas informações. Então, basicamente, todos aqui trabalham com imóvel, seja para um local que uma pessoa vai morar ou, como alguns poucos levantaram, um ponto comercial. E o cliente de vocês, quando está interessado em adquirir um imóvel ou locar um imóvel, ele vai ter algumas dúvidas sobre isso, né? Então, pode ter alguns clientes que sejam muito detalhistas, então eles vão lá com uma lupa para ver se a casa tem uma rachadura, se como é que está a hidráulica daquele apartamento, detalhes muito específicos dos imóveis, e talvez alguns clientes se preocupem não só com o imóvel em si, mas com o entorno. Daí que eu coloquei aqui o binóculo. Então, olhar o entorno. Talvez tenha 2 apartamentos que ele está em dúvida, mas esse pedaço do bairro é um pouco diferente daquele outro pedaço do bairro. O que ele tem de diferente? Qual é o setor daquele bairro mais atrativo para esse cliente de vocês? Então, vocês conseguem chegar e falar, olha, aqui você ficaria mais perto da escola para suas crianças. Ou aqui, para você que não quer nem ver crianças perto, é uma área mais voltada para um público de uma faixa etária mais elevada. Enfim, vocês conseguem mostrar conhecimento sobre cada localização e passar esse conhecimento para o cliente de vocês. Então, basicamente, a gente tem um imóvel localizado em algum lugar. E a ideia desse flash do mercado, ou de quem trabalha com inteligência geográfica, é conseguir que a gente una o conhecimento do imóvel com o conhecimento da localização. São as duas partes juntas que dão um real valor para aquele negócio, né? Um imóvel maravilhoso, localizado no entorno, que não tem absolutamente nada de atrativo, vai valer menos do que o imóvel, mais ou menos, mas numa localização muito interessante, né? Então, o cliente de vocês tem uma série de itens lá. Ah, o imóvel tem isso, tem aquilo, a localização tem isso, tem aquilo. E esses pontos todos são questões que podem ser respondidas com a visão geográfica. Então, algumas perguntas que talvez os clientes façam para vocês, quando vocês estão tentando convencê-lo a fechar um contrato naquele imóvel específico. Então, onde fica esse imóvel? O acesso é fácil? Eu chego fácil, saio fácil, né? Existem escolas para os meus filhos, no caso de uma pessoa interessada na residência. No caso de um ponto comercial, há estudantes que podem frequentar o meu negócio, por exemplo. Então, a escola ela pode ser boa para quem procura um imóvel residencial e tem crianças, e também pode ser muito interessante como clientes que vão comprar lá material numa papelaria, por exemplo, né? O que existe ao redor do imóvel? Bancos, farmácias, supermercados, shopping centers? O que tem ali que pode ser de valor, né? Que pode agregar valor ao imóvel? Qual o perfil do bairro? São pessoas mais novas? São pessoas mais idosas? E que poder aquisitivo elas têm? Eu não quero morar num bairro assim, quero que sejam parecidos comigo. São parecidos comigo, né? É um bairro mais residencial? Ou será que ele é tão residencial que durante o dia ele fica vazio?
Sai todo mundo para trabalhar em algum lugar e ninguém fica ali durante o dia. Para algumas pessoas isso pode ser muito interessante, outros podem ficar um pouco temerosas de repente, morar num local tão tranquilo assim, né? Então, todas essas perguntas a gente consegue responder usando esse produto que a gente desenvolveu, que chama Flash do Mercado, e que a gente trouxe para mostrar para vocês. Tá? Então, para que ele pode ser usado? Para que vocês entendam melhor as localizações dos imóveis que vocês querem comercializar e para que vocês consigam comunicar isso de uma forma que o cliente de vocês entenda. Não adianta ser um PhD super especialista e você vai falar com o cliente, do que você está falando? Não entendo nada disso. Então, consigam manter a linguagem que vocês já mantêm com o cliente de vocês, mas embasados numa série de informações sobre as localizações de cada imóvel. Então, essa aqui, que, afinal de contas, né, nenhum imóvel é uma ilha. Então, dificilmente você consegue vender o imóvel só falando dele, né? O entorno é sempre importante. Né? Então, lembrando que o imóvel não é uma ilha, essa questão de como essa localização passa a ser muito importante. Então, esta é a cara do Flash do Mercado. Então, o que é isso? Como é que isso funciona? Vocês têm um endereço que estão interessados em obter essas informações, depois o João vai mostrar, entram na internet, colocam o endereço, aí isso vai para a nossa equipe, a gente processa isso e devolve para vocês. Então, essa é uma cara de entrada, então vocês veem que tem várias caixinhas. Você clica e, na verdade, para quem conhece lá, é um Excel. É muito simples, né? Então, aqui eu vou ter alguns temas. Então, população, demografia, renda, potencial de consumo. Essa palavra esquisita aí que é PEA, que, para não ficar me alongando, traduzam como se fosse trabalhadores. Quantas pessoas trabalham ao redor do imóvel de interesse de vocês? Polos geradores nada mais é do que comércio e serviços que existe nessa localização que vocês estão interessados. E depois, aqui embaixo, está um pouquinho cortado, é uma questão que a gente chama de área de influência, que seria o entorno do imóvel. Então, aqui, basicamente, a gente desenha, como se fosse um mapa, eu desenho um raio de 500 quilômetros ao redor do endereço que vocês nos fornecem, 1 quilômetro, e uma outra questão aqui que depois eu explico, que é a área de influência em si. Então, é uma região que nós definimos, os analistas de mercado definem, e é daí que eu vou mostrar informações, dessa região que eu vou trazer informações para vocês. Quando vocês clicam numa caixinha dessas, vai abrir, quem conhece, uma planilha em Excel, só que bem trabalhada, né? Então, vai ter gráficos, números, e aqui embaixo vocês vão ver as pastinhas do Excel. Então, ou você navega lá por aqueles botões, ou você clica nas pastinhas, abre população, abre renda, vai vendo as coisas já formatadas. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um pedaço do perfil do mercado. Então, em princípio, sempre tem um mapa, gráficos que caracterizam as informações. Vou dar um zoom no mapa para falar um pouco dessa questão que eu chamei de área de influência. Então, eu falei que a gente desenha um raio, né, de 500 metros, de 1 quilômetro, e a gente desenha isto também, que podem ver que não é um raio, certo? É uma figura bem estranha, aliás. Então, o que é isso? Isso aí é uma curva de tempo. Vai mostrar o cliente de vocês, quando estiver circulando por ali, aqui é uma curva de tempo de 5 minutos. Então, quanto ele consegue andar de carro em 5 minutos, até chegar no endereço que vocês têm interesse em estudar. Isso aqui é uma região aqui em São Paulo, é uma região do Itaim Bibi. Para quem conhece, aqui o endereço é na rua Jesuíno Arruda. Tá? Então, o endereço está bem ali no mapa. Então, o que significa isso? Posso me aproximar dali? Acho que tudo bem, né? Então, significa que, quando você bate o olho aqui, você vai falar, nossa, o ponto está exatamente aqui, nesse círculo amarelo. Então, a gente vê, essa aqui é a região do Itaim Bibi, aqui é a Faria Lima, aqui é a 9 de Julho, a São Gabriel e a Juscelino. Vocês acharam? Então, em 5 minutos, qualquer um que sair dessa área pintada vai chegar em 5 minutos até esse imóvel. Aí vocês estão negociando entre, imagina, 2 casas, se fosse, Itaim Bibi é difícil, casas, mas enfim, ou 2 apartamentos. Então, um deles está aqui e o cliente... Isso aqui vale principalmente para ponto comercial. Então, vamos voltar para a ideia da casa. Então, tem um ponto comercial aqui. Esse mapa mostra uma distribuição de renda, aqui a densidade, enfim. É aquele mesmo mapa eu trouxe para aqui, pequenininho. E aí o cliente fala o seguinte, olha, mas eu não interessou esse imóvel. Eu achei um outro aqui muito mais barato. Né? Roda os dados aí para mim para ver o que dá. O outro imóvel. Aí eu vou trazer um outro mapa, e essa curva, não sei se está fácil de entender, mas aquela é de 5 minutos, essa também é de 5 minutos. Na hora em que você anda daqui para cá, podem ver que essa região que eu falei de 5 minutos cobre quase todo o Itaim Bibi mais tradicionalmente conhecido.
Quando eu andei, fui para a Rua Itacema, para quem conhece ali. Eu andei para cá, a pessoa que está na Jesuíno Arruda não consegue chegar em 5 minutos na Itacema. Anda um pouquinho assim o imóvel, você muda ele uns 300 metros de lugar e a circulação das pessoas de carro muda completamente na região. Então, o tipo de análise que vocês podem usar é falar, olha, esse ponto aqui não é tão bom como aquele outro, porque, olha só, o seu cliente não vai chegar até você. No caso de um ponto comercial, é um linguajar que eles estão muito acostumados, né? Quanto que o meu cliente demora para chegar até a minha loja. Então, agora eu vou entrar no flash do mercado em si, que aqui era um conceito de área de influência, para a gente vai vendo as pastinhas, né? E o tipo de informação que tem. Então, deixa eu voltar, preciso entrar aqui no... Não terminou, ainda não é obrigada. Deixa eu só vir para cá. Como é que era? ESC, né? Então, vou entrar aqui. Vocês iriam receber esse material. Vou entrar aqui num ponto na Alameda Lorena, aqui perto, só que do outro lado da 9 de julho, entre a Casa Branca e a Peixoto Gomide. Tá? Agora eu vou ter que ficar aqui. Então, vamos lá nas pastinhas. Então, imagina que a pessoa esteja vendo um apartamento lá naquela região, da Casa Branca com a Peixoto Gomide, e fala, mas é um bairro, para mim, os Jardins é muito movimento, muito barulho, a Alameda Lorena é uma rua muito comercial, não quero nem ver esse apartamento, né? Estou com uma visão desse bairro. Aí, aqui, por exemplo, a gente consegue mostrar algumas coisas. Então, deixa eu ver se eu acho aqui a pasta certa. Então, vou pegar aqui e vamos ver se é isso daqui. Aqui eu fiz um raio de 500 metros. Não está aqui, acho que é aqui. Então, primeiro, qual que é o perfil dessa área, né? Então, aqui eu vou ter um perfil que vai me mostrar o entorno imediato do imóvel, que são 500 metros. Eu sei o perfil das pessoas que moram ali por idade. Então, vou olhar aqui, que vai ter... Eu estou sem óculos, gente, mas aqui embaixo, no vermelho, é 11, né? Então, tem 11% das pessoas que moram a 500 metros daquele apartamento têm até 14 anos. Né? E aqui tem uma faixa de 20, 24, 22, com mais de 60. E aqui a gente sempre mostra a média da cidade de São Paulo. Então, se a gente olhar aqui, na média, na cidade de São Paulo, é 12, né? Que está aqui? 12% da população tem mais de 60 anos. Só que, na região da Alameda Lorena, isso é o dobro. Né? Então, tem uma população de maior idade, né? E não é um bairro com muita juventude, digamos assim. Isso pode ser ótimo para alguns, pode não ser bom ou nem influencia, porque, no fundo, todo mundo se mistura ali no bairro. Né? Aí, se a gente for olhar aqui, queria mostrar uma que é essa aqui interessante. Então, essa aqui é aquele nome esquisito que eu falei, que é PEA, mas são os trabalhadores, basicamente. Se eu vier nessa outra pastinha, eu vou ver o seguinte, olha. A 500 metros moram... Gente, não enxergo nada. Obrigada. 17 mil pessoas. Né? E trabalham 4 mil e pouco. Então, quem tem uma visão que, nossa, mas está muito perto da Paulista, muita gente trabalhando nesse trecho da Lorena, deve ser não quero um bairro mais tranquilo. Olhem só, nesse trecho, a Alameda Lorena é muito mais residencial do que com gente que trabalha. Então, ela tende a ser uma área mais tranquila. Aqui eu já fiz um raio, aqui é um raio de 1 quilômetro, é o dobro, né? 1 quilômetro vão ser uns 10 quarteirões. Já chegam na região da Paulista, olha o que acontece. Né? Cresceu muitíssimo o número de pessoas que trabalham ali. Então, você consegue ir entendendo o perfil da região. Né? Se é mais residencial, se é mais de pessoas que trabalham, e assim fazer essas comparações. Aí a pessoa fala, mas eu estou muito preocupado com as escolas para as minhas crianças. O que tem nessa região? Então, eu posso vir aqui. Primeiro, eu venho aqui na pasta Polos, e eu vou ter o seguinte, olha, a 500 metros tem 10 agências bancárias, tem uma escola de idiomas, tem 4 escolas privadas, e assim vai. Como é que a gente sabe isso? A gente tem uma equipe interna que fica fazendo esses levantamentos sempre em fontes oficiais. Nós mapeamos isso e colocamos desse formato para que todos possam compartilhar. Então, tudo bem, tem 10 agências, uma escola, aqui tem 6 escolas a 1 quilômetro. Então, vou pegar a pastinha 1 quilômetro, eu vou ver quem são estas escolas. Acho que é mais para cá. Como é que eu ando para cá? Quero ir mais para... Setinha para onde? Aqui, ó, 1 quilômetro. Então, além de eu saber quantas escolas são, eu dou o nome delas. Então, você pode falar, então, tem o Dante Alighieri, tem o Colégio Assunção. Você consegue falar para a pessoa quais são as escolas onde ela pode matricular
Os filhos, né? E depois, quem sabe mais sobre o Dante, sobre a Assunção, consegue até posicionar essas escolas, falar, são das melhores da cidade de São Paulo. Enfim. Então, você consegue dados muito detalhados ou também dar uma visão geral sobre o que são essas regiões. Tá? Então, basicamente, aqui eu poderia entrar em cada ponto, mas assim, a ideia é que fique muito fácil de entender. Então, aqui é o raio de 500 metros, 1 quilômetro, e essa é aquela mesma curva de tempo que eu falei. Né? Aqui, pensando-se no imóvel residencial, isso a gente pensa ponto a ponto. Então, quando vocês nos passarem o endereço, vocês vão falar que é para fazer um estudo para um ponto comercial, uma padaria. Aí o pessoal lá no escritório vai pensar, padaria, vou fazer uma curva de 5 minutos de carro. Aí, aqui, no caso, um apartamento, vou fazer de 10 minutos, né, que é uma área maior. Né? Não é conveniência, é local de moradia, eu posso até fazer de 15 para mostrar uma região maior. Então, de acordo com a necessidade de vocês, o desenho desse entorno vai mudar para trazer melhores informações para vocês. Tá? Então, e aqui você consegue sempre a ideia que vocês comparem, né? Então, com o entorno e sempre com a média da cidade de São Paulo. Tem mais ou tem menos do que a média da cidade? Porque, senão, o número sozinho pode ficar um pouco solto. E, para quem trabalha com pontos comerciais, a gente tem uma informação específica aqui, que é potencial de consumo. Então, o que é potencial de consumo? Quanto dinheiro as famílias têm no bolso para gastar com certas coisas. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, quanto dinheiro as pessoas têm no bolso para gastar com alimentação no domicílio. Basicamente, compra em supermercado, feira. Então, quem está acostumado a trabalhar no setor comercial, quem vai comprar o ponto ou alugar o ponto, está acostumado a fazer algumas contas para tentar chegar num volume de vendas que ele vai ter ali, e esse número pode ser bem interessante. Mas aí, talvez, a gente possa fazer uma palestra mais profunda para quem se interessar nisso. Então, vamos lá, para um ponto comercial, que contas que a gente pode fazer com esse número para ajudar vocês a convencer o cliente que lá tem um potencial bom para o negócio dele, que é bastante específico isso. Mas tem um monte, quem vende sapatos, está aqui, enfim, é super específico. Tá? E aqui a questão de renda. Então, eu posso saber, por exemplo, deixa eu pegar aqui mais para cá. Estou mal aqui. A questão da renda, eu posso vir... Aqui as cores estão um pouquinho distorcidas, mas olhem só. Essa última pizza mostra a distribuição de renda na cidade de São Paulo. Esse verde mais oliva aqui é a classe A1. Famílias com mais de R$13 mil. Então, aqui eu vou ter quanto que fala ali? 3%, é isso? 3%. Se eu pegar esse meu ponto na Alameda Lorena, quase 30%. De concentração das famílias com mais de R$13 mil de renda média. Então, você já mostra o perfil da região. Né? Aí fala, isso, eu não quero um bairro assim, eu quero um bairro diferente. Então, você mostra várias características e valoriza, né, o imóvel que você quer que a pessoa compre. Né? Então, acho que, basicamente, em termos técnicos, é isso. A gente pode mostrar como é que isso pode ser comprado na internet e vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem, por favor. Né? O que eu acho interessante aqui é, talvez, sempre comparar. Né? Então, trazer um endereço e trazer outro, um que vocês saibam que não é tão bom, de repente, para comparar, e falar, olha, como é melhor do que tal local que o cliente de vocês conhece. Ou comparar onde ele mora hoje com o imóvel que vocês estão mostrando, enfim, vocês ficam ali com uma série de informações para trabalhar melhor o cliente de vocês. Tá bom? Quer falar do site? Oi, eu posso falar. Bom, então eu queria complementar aqui para vocês que algumas... O que já se faz hoje, né, com produtos e com a tecnologia como essa, né? Então, hoje, assim, redes como Boticário, Cacau Show, bancos, lojas, Marisa, Casas Bahia, enfim, todas essas empresas que expandem suas atividades no Brasil já se valem de uma tecnologia como essa para escolher melhor os próximos lugares nos quais eles vão se instalar. Do ponto de vista do imóvel residencial, a gente também tem como clientes imobiliárias, por exemplo, alguém aqui da Brasil Brokers, que fazem os estudos para lançamentos. Ao contrário, né? Quer dizer, nessa região, a população é predominantemente o quê? Eu vou colocar 2 ou 3 dormitórios nessa região. Então, o que acontece? Esse estudo já é feito antes de colocar o prédio. O corretor, na nossa visão, né, ele poderia se utilizar dessa informação para contar essa história de novo, porque essa história ela é contada para o consumidor através de um anúncio. E aí o corretor pode se valer dessa informação para falar da comodidade e da disposição dos equipamentos que ele tem no entorno imediato do seu imóvel. Tá? Bom,
como é que vocês podem consumir isso aqui, né? Então, o Flash do Mercado é um site, então é www.flashdomercado.com.br, e lá vocês podem comprar esse estudo para um endereço, no cartão de crédito, enfim, quem quiser parcelar até em 12 vezes. Se vocês colocarem o número do Cresce de vocês, tem 10% de desconto. Para um endereço, ele custa R$ 499. E aí, para o corretor Cresce, se colocar o número do Cresce, tem 10% de desconto, que é o objetivo do nosso convênio aqui. Essa questão do tempo, isso aí, o nome técnico dessa curva aí é horrível, é isócrona. É isocrono, crono de tempo, iso de igual. Então, o que acontece? Isso antes, a gente fazia indo a campo, andava com o carro e ficava marcando esse tempo. Se eu ia de manhã era uma coisa, à tarde era outra, de noite é outra, sábado, domingo. Hoje a gente faz isso com o computador, mas é a mesma coisa. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, se choveu, se não choveu, se está em época de férias escolares, se não está. Então, na verdade, é uma curva média, que representa uma realidade com um trânsito de São Paulo, sempre um pouco carregado, no mínimo, mas é uma média. Não existe uma curva perfeita de tempo, porque se a gente for agora e voltar daqui a 2 minutos, sai outra curva. O objetivo da nossa palestra aqui é justamente trazer o conhecimento de que essa tecnologia já existe e está a serviço também do corretor de imóvel, né? Então, o que acho que muitas pessoas trabalham e fazem um trabalho brilhante com base na percepção que eles têm da região. E agora, 57.367 pessoas, quer dizer, a gente que tem a tecnologia para contar e dizer, e depois classificar essas pessoas em faixas de renda, faixas etárias, porque a gente captura esses dados do IBGE, depois converte e coloca aqui. Todas essas partes dos pontos de interesse também, a gente tem uma equipe que traz esses dados para o nosso sistema e a gente compila e oferece. Então, para residencial, está aqui, para comercial, também. Eu acho que assim, vocês têm uma visão muito boa, qualitativa e muito conhecimento. E vocês conversam com o cliente. Aqui o que você tem é uma documentação, onde você mostra, olha, o meu conhecimento é esse todo, e aqui eu estou te mostrando exatamente, né, que tem isto. Eu acho que é como se fosse um suporte para vocês, né? E embasa tudo o que vocês falam para o cliente, fica embasado com uma documentação, com uma cara interessante, e que você consegue mostrar que aqui tem 60 e lá tem 40. Você consegue falar aqui tem mais, aqui tem menos, mas se é 60 ou se é 40, você tem essa percepção. Então, alguns clientes podem ser mais numéricos, alguns clientes podem ser mais visuais, né? Outros podem ser mais... Eu esqueci uma palavra certa para isso, né? Do visual, do auditivo, né? Dos 130 mil corretores em São Paulo, quantos daqueles que operam com comercial, daqueles que operam com residencial, que percentual desses 130 mil vocês atingiriam com este produto? Então, quem me disse isso, até fiz uma reunião com o seu Ruberval, que foi a primeira pessoa que eu fiz o contato aqui, acho que é diretor do Cresce, e ele me disse que é o seguinte, se a nossa palestra conseguisse trazer 1% dos 130 mil, ou seja, 1.300 corretores que consumissem, né, esse tipo de serviço, já seria um grande serviço que o Cresce estaria prestando aos corretores. Por conta disso, quer dizer, a gente sente que o mercado já está usando para ponto comercial e para ponto residencial, e só que a ponta do corretor talvez ainda não estivesse usando. Tanto que a gente tem o site, a gente nunca vendeu para nenhum corretor de imóveis. Então, a nossa iniciativa foi procurar o Cresce para falar, ora, se o corretor é o profissional que está na ponta, se é o profissional que gera confiança, que influencia o empreendedor e o dono de um imóvel a adquiri-lo ou alugá-lo, por que não munir de mais uma informação, que também não é obrigado, né? Está aqui, as pessoas vão comprar, enfim, vão comprar. Isso não é um produto para o Cresce, hein? É importante dizer, é um produto para quem quer abrir uma loja amanhã, para quem já tem o seu ponto comercial e quer saber o que vai pôr ali, vai fazer um estudo para padaria, para loja de calçados, a gente vai mandar os estudos para ele, e às vezes ele nem vai precisar do corretor, mas se o corretor quiser utilizar, né, ele pode municiar o empreendedor dessa informação como forma de gerar mais confiança frente ao empreendedor e à pessoa que vai pagar a sua comissão. É isso que a gente está entendendo. Vou fazer uma perguntinha dentro do que você já explanou. Uma perguntinha parece que ficou assim meio fora. Hoje sabe que São Paulo está inchado, né? Não é?
tem todos os problemas no meio. Você não focou a parte de tranquilidade, tanto em segurança individual, como os acessos a automóveis e comercial. Eu quero comprar uma casa, quero tranquilidade, eu quero saber se eu tenho fácil acesso à residência, se eu tenho fácil acesso à tranquilidade em relação de estabelecimentos comerciais perturbantes, certo? Entrar e sair com segurança, lugares muito isolados, onde poucas pessoas transitam, ou mesmo automóveis. Problema de estacionamentos, ou no local de onde se vai morar. Há tranquilidade para isso tudo. Esse é um fator que aqui em São Paulo existe muito. Então, você faz uma explanação na parte de benefícios, mas na parte da tranquilidade parece que a gente vai ter que... É um dos fatores primeiros que o comprador vai comprar. Senão vai para o condomínio fechado, porque ele tem lá mais tranquilidade, né? Então, já no que está dentro de São Paulo, já construído, para a gente valorizar o imóvel, isso é um fator que desvaloriza muito. Eu, comprador, é uma das coisas que eu primeiro vou ver. Vale tanto, mas eu não vou pagar porque é intranquilo. Certo? Há dificuldade nesse ponto. Ok. Foi muito boa a sua pergunta, porque isso, de fato, não é um produto que está... Não é uma característica que está explícita no setor, mas eu entendo que nós temos todos os insumos necessários para gerar essa visão nos mapas de bolsões de tranquilidade na cidade, sob o ponto de vista de estar longe de um corredor comercial, que esse sim nós temos todos mapeados, ser predominantemente residencial, e aí pode escolher até casa ou prédio, que a gente também tem como ver o índice de verticalização da região, já está aqui a densidade de domicílios por quilômetro quadrado. E o que talvez a gente, com certeza a gente não tem, mas pode ter em breve, é o mapa do crime, que isso é uma coisa que a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo deve disponibilizar muito em breve, e que essas informações, sendo públicas, vão poder ser mais uma camada nesse mapa. E vamos falar, isso nos Estados Unidos já é comum, né? Isso é público, inclusive. Para qualquer endereço nos Estados Unidos, tem lá o mapa do crime nos últimos 12 meses ou 24 meses, que a polícia disponibiliza todas as ocorrências, inclusive por tipo, roubo, latrocínio, assalto, furto e tudo mais, que vão pintando esse mapa das regiões mais violentas e menos violentas da cidade. E isso aumenta e diminui o preço do imóvel, com certeza. Tá? Então, do ponto de vista do acesso, as principais avenidas já estão destacadas em qualquer mapa que a gente mande no estudo. Eu não tenho o bolsão de tranquilidade, mas eu tenho o bolsão da não tranquilidade, que são todos os polos comerciais, né? Onde estão os bancos, aquele monte de pontinhos no mapa e tudo mais. Então, tem que ficar longe disso. Tá? Se eu fosse olhar hoje, né, o flash do mercado para responder as suas perguntas, eu iria por esse caminho. A gente agradece, porque, no fundo, é isso que nos traz uma gratificação da nossa iniciativa, né, de tentar atingir aqui o meio, tanto vocês estão presentes, quanto as pessoas que estão nos assistindo via internet e TV. E eu tenho certeza que esse é um primeiro passo que a gente está fazendo, uma primeira aproximação com os profissionais do setor, e que isso a gente tem certeza que é uma ferramenta a mais no dia de vocês. Isso pode não gerar o dobro das vendas no mês que vem, nem a metade daqui a um ano. Ao contrário, eu acho que é muito mais uma questão de conhecimento que a gente pretende levar para vocês, que existem dados disponíveis para vocês trabalharem se tiverem a dúvida sobre o entorno, né? Então, essa iniciativa, né, eu queria revelar para vocês que a primeira pessoa a me incentivar a vir aqui foi a corretora de imóveis, que é delegada do CRES lá da Vila Sônia, a Denise De Baza, que foi a pessoa que me incentivou a vir aqui, porque quando nós estávamos negociando, ela então me perguntou o que eu fazia, e eu expliquei o que eu fazia. Ela falou: poxa, isso é muito interessante para o corretor de imóveis, por que você não procura o CRES? Então, eu procurei. E é por isso que eu estou aqui hoje. Tá bom? Boa noite, meu nome é Sérgio. Eu gostaria de saber uma pergunta. Surgiu uma dúvida aqui. O valor financeiro que você falou de R$ 499, com desconto de 10%, é do programa ou é por consulta? É por consulta. Por consulta? Por endereço. Nesse caso, eu ficaria muito pensativo no que diz respeito ao corretor de imóveis. Eu gostaria que vocês também pensassem sobre o assunto, porque, veja bem, todos nós profissionais, corretores de imóveis,
no nosso mercado, nós temos um grande risco. Nós temos a... Quanto ao imóvel, nós temos a exclusividade, mas não do cliente. A gente faz uma consulta com vocês. Pagamos os R$ 450 aproximadamente pela consulta. Porém, o cliente que vem a nós, ele pode comprar de nós ou comprar do vizinho. Se ele comprar do vizinho corretor aqui, ótimo, maravilhoso, para ele. Eu paguei a consulta e ele acabou comprando com o meu corretor colega. Ótimo. Quer dizer, então, esse custo, financeiramente falando, da não venda, passa a ser muito alto para nós. Eu gostaria que vocês pensassem em relação a isso, ou, se for o caso, fizessem um pacote anual de várias consultas para que fosse viabilizado o nosso trabalho. Excelente. Nós também temos uma ferramenta que aí dá para assinar mensalmente, e essa ferramenta custa a partir de R$ 1.600 por mês, onde dá para fazer consultas ilimitadas para a cidade de São Paulo. Então, quer dizer, vocês podem comprar, pagar uma assinatura e fazer quantos estudos quiserem. Agora, certo. Só se a sua demanda for mais de 3 estudos por mês, né? Porque o que acontece? A conta está feita... 3 estudos por mês eu faço no individual. Então. E o que a gente pode fazer também são pacotes pré-pagos com um desconto maior, onde a gente pensou, por exemplo, fazer uma compra casada de um imóvel. Então, se você comprar um imóvel comercial, você leva outro, porque é exatamente o que a Suzana falou. Eu vou analisar um em relação ao outro sempre. Então, a gente pode fazer um pacote especial, enfim, a gente é bem flexível nesse ponto para fazer. Mas, se eu tivesse, por exemplo, que trabalhar amanhã com a possibilidade de usar o estudo, eu passaria esse custo para o cliente. Então, eu acho assim, quem está alugando, o locador, ele vai falar assim, o senhor não quer, então, comprar e ficar com o estudo na mão e falar por que o seu imóvel é bom? E no caso do vendedor de imóvel? No caso do vendedor, ele é o influenciador... Eu cobraria também dele? Ele pode... é um investimento. É um investimento que ele está fazendo para a venda. Eu entendo, quer dizer, lidar com esse risco, ele é do mercado, eu entendo que ele só não é de quem gerou o estudo, né? Porque assim, na hora que a gente submeteu o endereço, existiu um serviço que foi consumido, a gente já enviou a informação. Talvez, se a gente mudasse, vinculasse o código, preciso pensar. Realmente, você levantou uma questão interessante que a gente precisa pensar. Pensa, porque quando a gente tem a exclusividade do imóvel, tranquilo, até compensa um investimento de R$ 500 no imóvel que eu vou vender, que custa aí R$200 mil, e eu vou ter R$12 mil de comissão. Exato. Mas ele é exclusividade. Agora, se não é um imóvel de exclusividade, eu gasto os R$ 500 ou 450, que seja, porque eu tenho 10% de desconto, e ele compra na imobiliária do meu vizinho. E nesse ponto... Porque o imóvel dele está com 4 ou 5 placas diferentes. E nesse ponto, o senhor, por acaso, não concorda que se o corretor influenciar o proprietário do imóvel ter esse pequeno custo para promover o seu imóvel, poderia ser um caminho? É um caminho que eu posso sugerir a ele. Agora, suprir o custo, eu acho difícil. Desculpa. Dá uma pensadinha no que nós conversamos, no nosso diálogo aqui, porque se você tem exclusividade do imóvel, ótimo, eu pago. Tá? Se o imóvel é de 100 mil, 6% eu ganho R$6 mil. Gastar 500, para mim, é fantástico. Tá? Ok. Vale a pena, se um imóvel de 100 mil, um imóvel de 1 milhão, eu já faço até antes. Mas exclusividade. Porque se ele coloca 3, 4 placas, com certeza, o futuro comprador ele vai ligar para as 3 ou 4 imobiliárias. Perfeito. Tá bom. A gente vai levar essa lição de casa, então. Por favor. Para pensar nisso. Obrigado. Obrigado, um abraço a vocês. Muito obrigado pelo... Você pode fornecer o telefone para nós, por favor?
Posso, sim. A gente vai colocar nossos dados aqui. Esse produto ele é 100% comprado pela internet. E, se quiser, né, um telefone é 11 3054 0200 ou 0205. Não tem. 11 3054 0200. No site flashdomercado.com.br tem um exemplo do Flash do Mercado que é grátis para que vocês possam olhar, imprimir, analisar todas as variáveis que a gente manda no estudo lá para um ponto comercial lá no Morumbi. Então, tem um endereço que nós colocamos, que é real. Se vocês já estiverem locando um ponto comercial lá, já está de graça. E aí vocês vão poder ver, para aquele endereço, esse estudo com todos os dados detalhados e da forma que ele virá se vocês comprarem para outro endereço em qualquer parte do Brasil, praticamente. Por favor, esclareça só esse ponto. Esses endereços, de maioria, são corretores voluntários, autônomos. Não tem esse parâmetro de que tenha preferencial ou não. Cada um é uma luta sobre a existência de si mesmo. Então, eu digo ao senhor, se eu vou solicitar uma atenção, vou pagar 450. Aquela rua não me serviu. Então, eu, como corretor autônomo, eu tenho que pagar mais 400, são R$800, para satisfazer esse gaiato que não tem compromisso nenhum comigo, mas sim com a minha vontade de vender para ele, que consiga talvez vender. Então, já são a terceira pergunta que eu faço. Eu tenho que pagar R$1.200 e fico na risca da interrogação. Vendi ou não vendi? Não há uma condição de ser mais fácil o custo para nós, os corretores? Eu acho que é possível, sim. A gente precisa só fazer uma conta de chegada. É claro que, se eu perguntar o preço que o senhor gostaria de pagar, vai ser diferente do que eu gostaria de receber, mas a gente pode chegar, sim, num custo, numa amplitude, ampliar o nosso convênio. É uma sugestão, não é uma exigência. Não, perfeito. Por isso que eu acho que, talvez, o papel do corretor, nesse caso, poderia ser, sim, influenciar o dono do imóvel a ele possuir um estudo do seu imóvel para promovê-lo. E, nesse ponto, o estudo é barato. Eu entendo que ele pode ser, por conta do risco, às vezes caro para o corretor, mas para o dono do imóvel ele é barato, é muito barato.